Bom, então para cumprir com os horários da casa, vamos dar início à última mesa redonda do dia. Aqui vamos discutir a sustentabilidade, né, a longo prazo desse tipo de projeto, estratégias. Então, já preenchendo aqui o palco, temos o professor Fares, que é professor de História da Arte e Arquitetura da Universidade de Rice, com foco em arquitetura moderna brasileira. Professora Álida, já foi apresentada algumas vezes aqui. Temos o Felipe Mandarino, que é geógrafo, coordenador técnico de informações sobre a cidade e do Sistema Municipal de Informações Urbanas, CIURB. Lauro Cavalcante é arquiteto e antropólogo, atualmente dirige a Casa Roberto Marinho. E o Sérgio, novamente, curador e coordenador da área de fotografia do Instituto Moreira Salles. Então, por favor... Voltando ao assunto do Imagine Rio, desculpa de interromper suas conversas. Eu tenho o prazer, na verdade, de estender a conversa que estava na mesa redonda anterior. Porque aprendemos na mesa redonda anterior que uma coisa que alguém gostaria é uma integração entre TikTok e Imagine Rio. Sem problema. David, fácil. Agora que eu sou do último. Já começou. Pois é, então, bom, você pode capturar sua tela e colocar no TikTok. Assinadinho. Obrigado. Enfim, então na verdade era minha primeira pergunta aos nossos amigos. Na verdade, Álida e eu temos esse problema. Que é, Imagine Rio agora tem 3 versões. Temos agora que pensar na versão 4. Temos que bancar a versão 4. Não sabemos bem como. Então, temos que fazer perguntas, tentar achar, tentar saber. E uma dessas... aliás, é por isso que essa mesa redonda se chama sustentabilidade. Não tem nada a ver com o meio ambiente, é só como... essa plataforma pode sobreviver ao longo tempo. Então, a pergunta que é mais ou menos a extensão da mesa redonda anterior é como é que instituições, sejam elas culturais ou municipais, possam ter um uso específico delas que o Imagine Rio poderia cumprir ou poderia satisfazer, sabendo muito bem que é uma ferramenta encantadora, alguém falou. Sabendo muito bem que é uma questão de sedução, alguém falou. Então, como é que... O TikTok é o lugar certo. Pois é. Então, como é que suas instituições poderiam imaginar usos próprias do Imagine Rio? É mais ou menos a primeira pergunta que eu tenho para vocês. Felipe. Vamos lá. Primeiro agradecer aqui o convite. Sou Felipe Mandarino, sou geógrafo, como o Martins já apresentou. Sou branco, cabelo preto, óculos preto, barba preto. Aí dá um grisalho um pouquinho já, né? Mas estamos aqui. Estou de calça jeans, tênis vermelho. Não posso ter, ninguém comentou do tênis, mas eu vou aproveitar que eu estou de tênis vermelho e vou destacar isso. Assim, é uma ótima pergunta. É interessante que a gente não combinou muito a nossa mesa. Vamos deixar a vida nos levar, né? Como já dizia o Zeca. O Leandro comentou um pouco aqui, né, sobre possíveis usos que a gente poderia ter a partir dos dados e da plataforma. E eu acho que vale destacar um pouco do que a gente tem conversado, né? E que é o motivo de eu e o Leandro, por exemplo, estarmos aqui também hoje, que é assim, a gente tem um acervo muito grande de cartografia e dados dessa história mais contemporânea, século XX, do Rio de Janeiro. A gente tem uma boa parte desse acervo até já digitalizado, mas não necessariamente em alta resolução e não necessariamente georreferenciado e catalogado com metadado, né? Então, assim, a gente vê uma oportunidade muito grande de fazer isso. Isso teria uma utilidade muito grande para o Instituto, para a Prefeitura, naturalmente, de fazer isso no contexto de uma parceria que a gente está, né,
costurando com a RISE, com a Imagine Rio. Então, isso é um elemento para a gente que é muito importante. A gente tem discutido projetos específicos como datação, né? A gente fala em datação, se o geógrafo a gente pensa em carbono, né? Geologia, fósseis. Não, datação de ruas a partir dos nossos fósseis cartográficos, aí, que não são tão antigos, mas que merecem igual tratamento de estudo e pesquisa, né? A gente tem falado muito e é assim, admirável o que a Axis fez do ponto de vista da plataforma do Imagine Rio. A gente trabalha muito com mapas online interativos, usando também a plataforma ArcGIS, usando microserviços, usando Vector Tiles e por aí vai. E é admirável o que foi feito na plataforma Imagine Rio. Assim, a gente vê como um exemplo muito bom de uma plataforma que seduz. Tá? Não é o TikTok, mas para quem curte informação geo, ela é viciante. É um risco abrir aquilo no trabalho e esquecer das tarefas e ficar ali e tal. É muito legal. Então, a gente enxerga que, também, enquanto plataforma, ela precisa continuar ganhando conteúdo. Né? A gente conversou muito sobre como ela é rica na história dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX até, mas no século XX é um ponto que a gente quer, né, trabalhar. E eu acho que é interessante também para trazer essa história mais recente, esse período mais próximo dos jovens que vão estar lá no TikTok, de entender os fenômenos do Rio de Janeiro. Né? Assim, a gente tem uma história que até, uma coisa que o Leandro não comentou, que eu vou só falar isso para terminar minha primeira fala, da questão do que aparece e não aparece. Né? Até 2013, nas plantas cadastrais que a prefeitura tem, a cartografia, as favelas não tinham o mesmo tratamento da área formal. É de 2013 para cá que elas são, na cartografia, iguais. E existiam diversas desculpas, motivos técnicos, na verdade, assim, para você... Não, motivos técnicos, na verdade, desculpas, para justificar um pouco desse... Um pouco não, né? Isso que é um racismo estrutural, isso é uma questão histórica aí, né? Então, isso é de 13 para cá que isso mudou. Isso é importante aparecer. Isso é super... Isso está ali atrás, né? Então, são elementos como esse que eu acho que a gente pode colaborar muito, trazer o Imagine Rio mais para próximo do presente e aí também dar mais utilidade para ele na história, na rotina de trabalho da prefeitura. Eu acho que isso é interessante e também a gente aproveitar essa oportunidade para botar o nosso conteúdo organizado, catalogado, com metadado, disponível, aberto, online, já referenciado e por aí vai. Tá. Obrigado. Lau. Bom, em primeiro lugar, é uma honra Fares me convidar, parceiro imemorial. É também uma honra estar aqui no Instituto Moreira Salles, que é uma referência de guardião da nossa imagem visual. E eu estou com várias possibilidades de caminho. Eu vou começar com uma, que é a minha vida pregressa no século XIX de pesquisador. Né? Um efeito que eu já acho evidente e bom é o fato de vocês estarem conectando vários locais que têm material. Por exemplo, eu fui usuário da Biblioteca Nacional, do Arquivo da Cidade, todos os trabalhos que eu fiz, e esses acervos estão muito despedaçados, quase que eu diria. Né? A outra observação, então isso já é uma maravilha, já foi uma maravilha ver a primeira mesa, eu cheguei tarde, mas a primeira mesa que eram pessoas desses institutos, e a segunda vendo o uso transversal e na prática já da plataforma. A outra coisa é o seguinte, vocês podem ajudar a redirecionar, porque o Rio de Janeiro ele sofreu uma espécie de esquizofrenia. Porque o Rio de Janeiro costumava usar-se sempre como metonímia. Falava-se do Brasil, mas na cabeça das pessoas era o Rio de Janeiro.
E o carioca se sentia, a pior qualidade que um carioca poderia ter era o bairrismo, e o carioca jamais pensava no seu local. Então, havia sempre uma generalização de Brasil, de um modo geral desfocada, e nunca se prestou atenção para pesquisar o lugar. O Rio de Janeiro também não se estruturou através de uma universidade. Então, são várias lacunas que eu acho que esse projeto pode ajudar a sanar, né? Outra coisa, eu sou muito sensível à questão que levantaram aqui, se eu estiver me alongando. Não, mas você me deu uma ideia. Eu sou muito sensível à ideia de que não se pegue apenas os pontos mais glamurosos ou de camadas dominantes, que termo nós quisermos usar, né? Porque no século XVII eu comecei como pesquisador dos subúrbios cariocas. A minha vida era ir aos subúrbios cariocas e fotografar as casas, conversar com os moradores, que eram casas autoconstruídas. E, diferentemente da arquitetura, que me desiludia muito naquela época, estávamos no final dos 70, era especulação imobiliária se você fosse de direita. Se você fosse de esquerda, era planejamento urbano. Eu era de esquerda, mas não gostava de planejamento urbano. Então, a minha saída foi ter contato com casas que eu achava interessantíssimas e que eram quase que debochadas pela mídia culta ou acadêmica de arquitetura. Então, eu tenho essas fotos, né? Quer dizer, coloco à disposição, elas não estão digitalizadas. Depois eu trabalhei num projeto que foi na favela de Santa Marta, que basicamente era o seguinte, era seguir o construtor da favela, que era como se falava na época, e ver quando porque a lenda era da autoconstrução. Só que havia 2 construtores em Santa Marta. E o meu trabalho, e de uma equipe, foi seguir o trabalho do seu Francisco Lagartixa. Era Lagartixa porque ele subia com habilidade. E era uma pessoa que tinha consciência que era mais rentável para ele trabalhar na favela do que trabalhar no asfalto, e que o trabalho dele na favela dava condições de consolidação da comunidade, porque o argumento de que era frágil caía por terra. Bom, como contrapartida de pesquisa, porque pesquisava-se Folia de Reis, tinha pesquisadores de várias áreas, como contrapartida, nós fizemos um mapa de Santa Marta, porque era a condição sine qua non para eles conseguirem que o esforço deles era pagar a conta de luz para que pudessem ser inseridos no rol de cidadãos. Porque até então a luz, a energia, era fornecido por políticos de uma determinada corrente, chaguista, e eles não tinham esse documento. Então, como eu acho que pesquisa não deve ser um ato diletante, enfim, esse material certamente está na Fundação Rio, que acabou, mas é da prefeitura, em algum canto deve estar. Estou falando muito. Não, eu só queria, na verdade, pegar isso e fazer a pergunta para você. Um jeito, porque nosso problema é o futuro do Imagine Rio, será que instituições particulares, sejam elas municipais ou culturais, têm o interesse de desenvolver de olhar a história ou a mudança no tempo dos seus próprios bairros? Então, Gávea, Cosby Velho, não sei onde você está tudo bem, claro. Aliás, nós votamos Então, porque isso daria um propósito, um objetivo, um jeito de focar interesse em certos lugares
no mapa do Imagine Rio, de boa sorte. Bom, É que parar. e que Quebra alguma coisa para nós não quebrar. quebrou o mau olhar. Enfim, então a pergunta é essa. Bom, então tá. Você pode também responder a primeira pergunta, talvez não tenha. Sim. Não, bom, só para efeito, já fiz inicialmente, mas faço rapidamente, Sérgio Burg, coordenador de fotografia, novamente grisalho, homem branco, blusa azul, calça preta. Em relação a esse desafio da sustentabilidade, eu queria fazer uma conexão imediata com a mesa anterior, no seguinte sentido: eu acho que existem alguns aspectos no processo de trabalho que a gente vivenciou esses últimos anos, que eu queria relatar. Por um lado, né, quer dizer, o desenvolvimento feito no Instituto de Geolocalização das Imagens por justaposição da imagem, sobreposição no modelo 3D, né, numa dinâmica de internet, como o Martin falou, né, trabalhada no mouse, alguém mencionou a habilidade, né, construída nesse processo. Por que eu me refiro a isso? Porque, na verdade, existe uma dinâmica digital ali, né, de uso de conteúdo já disponibilizado, no caso do Google Earth, que a gente está falando, né, com as imagens, né? Mas essa mesma dinâmica, ela está na plataforma, através dos microserviços, quando você pega o cursor de tempo, né, e faz essa leitura, né, visual na plataforma, num zoom que você determina, né? Eu posso estar olhando um bairro, né, uma praça, ou eu posso estar olhando toda a região ali do Santos Dumont, né, de toda essa transformação, e eu tenho uma visualização dinâmica que eu comando no mouse ali, né, e que é muito relevante. Então, eu estou querendo comentar que essas dinâmicas, né, que já existem na plataforma, né, que é um pouco o que o Igor nos mostrou nesse vídeo que ele fez hoje de madrugada, associado a uma narrativa, uma narrativa oral, certo? Associado ao fato de que você pode comandar essa plataforma, né, visualizando aspectos que são uma própria pesquisa, que pode ser de um pesquisador ou pode ser de um interessado que compreendeu a plataforma e que percebeu potenciais ali e que eventualmente pode traduzir isso na forma do audiovisual de uma maneira relativamente simples. Na prática, se você, né, operar essa dinâmica na plataforma, né, gravar o seu próprio screen, o seu próprio vídeo e gravar uma narrativa, você gera um conteúdo como esse foi gerado. Eu quero dizer que essa questão que ele ressaltou, eu considero ela fundamental para o aspecto de sustentabilidade que diz respeito a uma plataforma que ganha relevância e que, por ganhar relevância, ganha sustentabilidade no sentido de que o interesse das instituições, o interesse do público, o interesse de outros possíveis parceiros, né, atentos a esse crescimento dinâmico, se colocam numa perspectiva de participar, né, porque nós temos, por um lado, acho uma possibilidade enorme de construir conteúdo através dessa parceria dentro de uma certa dificuldade de meios, né, como a gente já falou antes aqui, porque nem todo mundo tem a capacidade, quando digo nem todo mundo, mesmo nós temos inúmeros desafios de digitalização internos, de trabalhos, mas digo mesmo nós, no sentido que se tem diferentes situações institucionais, mas eu acho que colaborativamente nós temos vários exemplos, a Brasileira Fotográfica é um deles também, desse processo onde a colaboração entre instituições gera algo muito potente, mas é claro que precisa de uma dimensão de financiamento, né, adicional, e que a gente vai, né, ter que buscar, né? Mas eu acho que a gente deve entender que um dos aspectos fundamentais, inclusive para buscar esse financiamento, é esse aspecto da possibilidade de você aumentar, né, quer dizer, a adesão à plataforma do ponto de vista de um público mais amplo. Eu acho que esse caminho, né, do audiovisual, das redes sociais, ele é muito importante, porque, de fato, essa sedução da plataforma, ela está dada, ela existe, mas uma última reflexão, eu acho que a gente construiu esse projeto de integração entre cartografia histórica já
presente no Imagine Rio, com uma densidade maior de imagens, né? Imagens geolocalizadas, nessa perspectiva de um atlas, um mapa digital e um banco de imagens ou um álbum, como a gente queira denominar isso, mas na verdade a possibilidade de você, na mesma tela, trabalhar essas duas dimensões. Uma questão que a gente percebe hoje é que a plataforma ela pede um certo grau de embate com ela para que você se familiarize, porque ela apresenta essa dualidade, né? E ela, mesmo com as instruções, não é absolutamente claro. Então, nós já conversamos um pouco sobre isso, né, que a gente trabalhou no início com a ideia de uma plataforma integrada, mas que você pudesse olhá-la apenas como banco de imagem, ou seja, como se eu arrastasse, né, o lado esquerdo, então, as imagens, escondesse o mapa e operasse aquilo nas formas tradicionais de um banco de imagens sobre o Rio de Janeiro, pesquisando por metadados, etc. Por outro lado, pudesse esconder todas as imagens e perceber a potência, né, do mapa digital diacrônico e ter essa experiência apenas pelo mapa, que muitas pessoas, né, também buscam e têm, e a interface integrada, que é onde nós estamos hoje. Eu estou aqui, então, querendo dizer o seguinte, eu acho que o aspecto, né, da difusão e o aspecto do investimento em interface, que nós vamos precisar fazer ainda, talvez nessa quarta versão, eles todos devem estar voltados, eu acho, que para esse nível de simplificação da experiência e potencialização da experiência e potencialização da difusão de conteúdos pelos próprios usuários. Eu acho que essas duas questões, se a gente avançar nelas, a gente vai possivelmente conseguir consolidar esse aumento de público. Agora, o papel das instituições, em relação a isso que você menciona, quer dizer, no sentido, né, do nosso próprio espaço, dos bairros, etc., eu acho que, sem dúvida, é um compromisso. Eu acho que no Instituto a gente poderia, por ações que a gente tem, né, como o Jorge mencionou, quer dizer, pensar, né, nessa nossa posição aqui, inclusive uma dupla ação, né, que seria estender iniciativas que a gente já tem, que seria trabalhar, né, tanto Rocinha, quanto o Parque da Cidade, quanto o Gávea, em perspectivas, né, que incorporariam essas questões que a gente já falou. Mas, enfim, eu penso que assim, o nosso próximo passo vai ser um pouco esse de potencialização da plataforma e de busca, obviamente, dos recursos necessários para a gente continuar desenvolvimentos necessários, né? E, enfim, pensar depois formas, inclusive, de institucionalização, né, do projeto para além, talvez, dos suportes institucionais atuais, né, mas como isso. Mas, enfim, acho que seriam essas as questões. Felipe, Laranjeiras, tem alguma relação entre o ITP? Sim, com certeza. Eu só acho assim, enquanto um órgão da prefeitura e um órgão que está associado tanto ao planejamento urbano da cidade, né, e nosso vizinho ali também trabalhamos próximos do órgão de patrimônio cultural, arquitetônico, nosso Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, eu acho que a gente também tem um papel de tentar pensar, não só pensar a nossa redondeza, que já é uma redondeza bastante retratada, Laranjeiras, né, ali, tá ali, como pensar outras áreas da cidade relevantes para um novo projeto que a prefeitura esteja tocando, ou então alguma área dessa mais invisível. O Instituto tem uma história longa de trabalhar, né? Na década de 80, o Instituto fez o primeiro, acho que era 80, o primeiro cadastro de favelas da cidade. Então, esse avanço que vocês tiveram e estão buscando ter mais como observar de favelas, acho que aí também é uma área que a gente pode atuar. Hoje em dia, o Rio tem 1.074 favelas cadastradas, né? Algumas organizadas em complexos, outras isoladas. A gente tem todo um arcabouço de informações e trabalho em cima dessas áreas, né? E pode ser, por exemplo, uma área onde o Instituto consiga ajudar a preencher essa invisibilidade que a gente ajudou a promover no passado, né? E atuar na sua área de atuação, por mais que isso tenha soado redundante, mas é bom reforçar. Só para completar, Cosmidete. Olha só, nós somos uma instituição que vamos fazer 5 anos em abril.
Era uma coleção particular de um milionário que os filhos resolveram abrir para o público e me contrataram para conceber a instituição, fazer uma proposta. O João Moreira Salles, aliás, foi a primeira pessoa fora da minha família a saber disso, porque nós estávamos no mesmo avião, e abriu todas as portas aqui do Instituto, estrutura jurídica, etc, etc, etc. E conversamos muito também, e estou longo, mas o João e eu, o João me disse, olha, Laura, o melhor conselho que eu posso te dar é você escolher uma área de atuação na qual você pode ser muito bom, sua instituição pode ser muito boa. Foi o que nós fizemos no Instituto Moreira Salles. Fomos para a área de fotografia, onde nós somos referência. Bom, então a casa, né, que eu dirijo, o perfil dela é uma casa do modernismo brasileiro, porque há um acervo considerável dessa época, dos anos 30, 40, aos 50, que depois migra para o abstracionismo não construtivo. Então, o nosso foco é bem determinado e fazemos também, convidamos pessoas para fazer leituras da coleção, que tem sido absolutamente legal. E agora estamos abrindo para áreas que não são exclusivamente de artes visuais. Então, vai ter Paulinho da Viola na próxima exposição, Adriana Calcanhoto, Fernanda Montenegro, arquiteto, designer, cineasta, enfim. Então, o nosso foco é bem determinado. Agora, na área de educação, nós fizemos o seguinte, como começar um trabalho de educação, e a nossa solução foi fazer um raio, né, um círculo, na região do Cosme Velho, pegando um pouco Santa Teresa, Laranjeiras, porque pensamos, desse modo, nós podemos atuar transversalmente com escolas de todas as camadas sociais, né, inclusive escolas da comunidade, e a atuação é, sobretudo, em relação aos professores. Tanto quanto possível, nós não gostamos de, não interferimos na relação com os alunos, porque eu acho que isso é uma prerrogativa dos professores, porque nós vamos fazer uma tarde adorável, mas depois eles vão voltar aos professores. Nesse sentido, em relação ao Cosme Velho, como foco na educação foi esse, nós estamos fazendo muito trabalho ali. E é claro que será interessante, é um trabalho que se quer aprofundar, até na área de música, né? O Darius Milhaud teve no Rio de Janeiro, quando Paul Éluard foi representante diplomático francês, e fez várias composições, tem Laranjeiras, Largo do Machado, infelizmente não tem Cosme Velho, mas está próximo. Pois é, agora, então, é possível sim a gente estabelecer, fazendo, inclusive acionando essa rede de colégios particulares, privados, etc. Agora, eu não posso me impedir, acho que até quando se me convidou eu falei nisso, a Casa Geyer, né, que é a coleção Geyer, uma das principais coleções, né, é vizinha, e finalmente, porque ela foi doada ao Museu Imperial, aí o processo não nos interessa, mas finalmente está saindo do papel. E são imagens do Rio, é um dos lugares que tem mais imagens, mais diversas e tudo. Então, para eles, eu acho que é, assim, uma relação imediata do ponto de vista, não é, do Imagine Rio, né? E para nós sempre estaremos abertos, dentro das nossas limitações, porque nós somos uma casa no Cosme Velho, né, que temos todas as limitações possíveis e que focamos nessa articulação para não perder o rumo. Mas, por exemplo, eu fico pensando, o Cosme Velho foi um lugar...
bom, Machado de Assis, Portinari tinha ateliê, Maria Helena Vieira da Silva tinha ateliê ali perto. Quer dizer, há possibilidade, sim. Eu acho que é sentarmos e pensarmos. Uma das coisas que, por exemplo, eu acho que poderíamos fazer é mapear no tempo os ateliês de artistas que trabalharam no Rio, como de artistas de fotografia, etc. Uma outra coisa, a pergunta Cosmivelli, Gávea, na verdade, nós temos esse desejo e preocupação de desenvolver sítios específicos na paisagem da cidade. Os óbvios são Morro do Castelo, os óbvios são Jardim Botânico. Mas, por exemplo, favelas, já tínhamos reconhecido que nos mapas cadastrais históricos, favela era uma mancha. O resto é muito detalhado, como vocês viram, e quando você chega à mancha, é uma coisa branca. Só que, se você pegar vários mapas cadastrais no tempo, é a mesma mancha que cresce. Então, para nós, é fácil, então, de mapear algo que mostra a evolução urbana de uma certa favela, e só no Complexo da Maré e da Rocinha conseguimos fazer as ruas internas também, por causa de relações que o Moreira Salles facilitou. Então, tem um apetite do lado do Imagine Rio de focar em certos bairros, certos sítios específicos que poderiam, cuja mudança no tempo pode muito bem ser ilustrada e, espero, de uso específico a certas instituições. Sim. Acho que um aspecto que a gente, trabalhando com iconografia e fotografia, é um detalhe, mas ele é interessante, é que quando você vai para o universo da representação iconográfica anterior à fotografia, quer dizer, você pode, né, nos processos que a gente tem de geolocalização, compreender que várias dessas imagens foram feitas com aparatos ópticos, que os artistas, de fato, traçaram em câmeras escuras, né, a paisagem da cidade, porque só é possível obter um resultado onde a relação do modelo tridimensional ela se alinha com a representação do desenho, né, quando a continuidade, né, e a relação entre as linhas, etc., é de fato uma representação construída por um aparato óptico. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, quer dizer, você mencionou a Casa Gaia, né, Laura, e toda a representação que já existe hoje no Imagine Rio, do ponto de vista iconográfico, ela é muito rica, quer dizer, talvez seja claro que hoje a gente tem plataformas como a Brasiliana Iconográfica, como a Brasiliana Fotográfica, que dão acesso, né, com magnificação a essas imagens. Mas eu acho que, se a gente pensa, como já estamos trabalhando nas narrativas, né, com também narrativas e projetos específicos ligados à história do Rio, a partir do centro do Rio, toda a questão da diáspora africana, toda a questão, obviamente, também associada, né, a locais fundamentais hoje, como o próprio Valongo, etc., o próprio trabalho, né, sobre a Docas Pedro II, que, na verdade, representa ali uma compreensão daquele trecho, né, em relação às expansões, à reformulação da área do porto, né, e todas essas vinculações, quer dizer, pegando aspectos, né, quer dizer, locais das instituições, mas pegando também, na verdade, aquilo que vincula, né, a própria história da cidade com as comunidades, com os processos. Seguramente a plataforma pode construir isso de forma mais intensiva, já está fazendo com as narrativas, mas eu acho que são, digamos, projetos que, baseado um pouco nas parcerias e incorporações que a gente possa pensar, podem se estruturar fortemente como narrativas, digamos assim, que historicamente podem ser construídas pelas representações iconográficas, pelas próprias representações, né, cartográficas, e podem criar uma continuidade, né, para a compreensão, quer dizer, dessas áreas não formais da cidade. Quer dizer, isso já está sendo feito, mas é que eu acho que isso
precisa ser junto com, né, as propostas regionais e outras áreas mais estruturadas, construído, mas construído nessa perspectiva. Então, a própria relação hoje de você poder olhar um Thomas Ender seletivamente na plataforma, né? Você coloca lá Thomas Ender, você tem 118 resultados, você vê os pontos em que ele, né, registrou, você entra em cada imagem e você vai, na verdade, percebendo, quer dizer, um pouco, independente, obviamente, da leitura específica do que ele está fazendo, absolutamente necessária, mas você vai percebendo, né, quer dizer, que representações de áreas da cidade que depois são cobertas por outros registros iconográficos podem ser examinadas numa continuidade de representação iconográfica muito potente e, ao mesmo tempo, quer dizer, com leituras transversais, né, ligadas a temas específicos, elas trazem informações relevantes, né, quer dizer, que se estendem. E eu acho que a gente, do ponto de vista da iconografia, vai bem até 1810, 17, 18, quer dizer, de um certo modo para trás, a gente fica um pouco dependente mais da cartografia e das outras representações. Mas era só para mencionar aqui, eu acho que a plataforma está fazendo isso, está convergindo iconografia, né, fotografia aérea, né, projetos planos, e tem a possibilidade de construir alguns núcleos narrativos muito densos, né, quer dizer, que combinam muito com o que a gente está falando. Né? Mas, enfim, como questões só. Bom, eu tenho duas perguntas. Uma é para a plateia, para vocês pensarem, e outra é para a nossa mesa redonda. Então, para a mesa redonda, caso Imagine Rio vier ao Rio, quem vocês acham o apoiaria? E para a plateia, o que vocês acham que a versão 4 de Imagine Rio deveria incluir? Vamos começar com a mesa redonda, depois eu vou questionar vocês. Tem um detalhe. A diretoria do Imagine Rio não é carioca. Tem um londoniano, tem um libanês, tem uma americana e um paulista. Então, sim, diretoria. Nada mais cara do Rio do que essa composição. Então, bom. Assim, tentando responder, assim, eu acho que a sua pergunta era se você está imaginando talvez uma transferência da plataforma em um futuro, É um projeto gringo. Sim, claro. Assim, falando pela prefeitura, né, a gente já está trabalhando em construir um acordo que, na verdade, é um acordo de contribuir com o conteúdo, né, juntos, trabalhando juntos. Né? Eu entendo que a prefeitura tem um total interesse numa plataforma como essa e mantê-la viva. Viabilidade técnica, financeira de manter isso são discussões que a gente precisaria ter, mas eu acho que a relevância que a plataforma vem construindo e tende a construir nos próximos anos ajuda muito a você, assim, não conseguir imaginar isso parar. Eu acho que é um pouco, isso tem muito a ver com o trabalho que a gente faz da prefeitura, assim, você às vezes não vou estabelecer um programa por decreto, o decreto vai fazer todo mundo seguir, porque agora ele tem que me entregar o dado dele a cada um mês. O prefeito editou um decreto. Não funciona. Você tem que fazer aquela plataforma ser relevante, ser útil, e as pessoas vão se interessar em usar, e aquilo de repente virar algo que faz parte da rotina de forma tão intensa que ninguém imagina acabar com aquilo ou parar de contribuir com aquilo. Então acho que o segredo é um pouco esse, né? É como você consegue solidificar tanto o Imagine Rio no Rio, que o Rio não se veja sem ele, né? Então acho que isso aí vai entrar a prefeitura, vai entrar eventualmente um agente financiador externo, que pode ser um agente carioca, acho que deveria ser um agente carioca. Então eu consigo imaginar isso acontecendo, mas eu vejo que a gente precisa, como temos conversado aqui, expandir esse alcance, né? de torná-la tão intrínseca à cidade, à imagem que temos da cidade, que não imaginemos ficarmos sem ela. Acho que esse é o segredo do sucesso, do ponto de vista do que eu posso falar enquanto prefeitura, Instituto Pereira Passos, há total interesse em manter isso vivo. Então acho que
não só vivo, como, né, uma vida cada vez mais tictoniana e seduzente e viciante e rica, né? Acho que é isso, por enquanto, que eu posso trazer. Olha, eu não teria muito a acrescentar ao que o Felipe falou. Agora, eu acho que manter a parceria internacional é fundamental, porque os próprios órgãos cariocas levarão muito mais a sério um projeto que está em parceria com uma instituição respeitada, ou fontes de financiamento fora do Brasil e do Rio. Em relação ao Rio, eu fico muito impressionado com a acolhida que é dada aos potenciais visitantes do Corcovado, né? Que são assolados por pessoas na rua, que quase se jogam embaixo do seu carro. A minha eles já conhecem a cara, mas de vez em quando param também. Não pode passar, não pode passar. Aí se alguém fala que vai à casa Roberto Marinho, dizem que lá o estacionamento é R$50. É de graça. Bom, então eu acho que eu acho que é estadual, aliás, né, turismo, mas eu acho que um buraco negro, um buraco completamente negro no Rio é a questão do turismo e do turismo culto, digamos, porque uma pessoa que venha terá muito interesse e, ora bolas, o Rio foi a única capital de uma nação importante no hemisfério sul. É uma história diferenciada, é uma história absolutamente diferenciada. Agora, eu acho que tem que haver um esforço grande, que isso me dispõe institucionalmente a procurar, de uma requalificação do turismo no Rio, né? Dos serviços de turismo, do nível, porque a vocação dessa cidade é de serviços, né? E turismo também. Fizeram no Cosme Velho, ao lado do Largo do Boticário, tem um terminal de ônibus urbanos que é muito precário, né? E tem ali o Corcovado, quer dizer, aquela área, e ao lado do Largo do Boticário, poderia perfeitamente ser um espaço de acolhimento ao turista, de pesquisa, né? Alguma coisa séria, inclusive de pesquisa sobre o Rio. Quer dizer, eu acho que há muito o que fazer. Agora, eu não tenho os botões para acionar isso, mas é um desejo profundo. Bom, do ponto de vista do Instituto, para nós, Fares, foi fundamental essa interação nesses anos. Quer dizer, representou fundamentalmente a possibilidade de a gente construir novos caminhos de difusão, de compreender melhor possibilidades sobre o mundo digital e, na verdade, aprendemos muito. E eu acho que o Instituto estará sempre, quer dizer, como parceiro participante desse projeto. É evidente que é preciso uma discussão interna. Eu acho que esse evento, né, que está sendo compartilhado por vários colegas e seguramente também vai ser depois repassado para a direção, consolida um pouco essa experiência, e nós não fizemos ainda uma discussão interna suficiente para dizer em que medida, né, quer dizer, vamos dizer assim, investiremos na continuidade do projeto. Nós faremos isso com recursos humanos e com alguns recursos financeiros, eu tenho certeza. Mas isso não é suficiente, talvez, para garantir uma inserção, até porque a gente não teria condições de contribuir com nada no âmbito cartográfico, propriamente, mas teríamos muito a colaborar no âmbito da pesquisa, da iconografia, de imagens, né? Então, eu acho que, eu concordo muito, né, com também essa visão de que a gente tem que adensar. Eu acho que esses dois pontos colocados, né, do ponto de vista dos interesses históricos, né, sobre a cidade, né, em relação ao Instituto Pereira
passos, mas ao mesmo tempo a questão, né, de como construir, né, o turismo na cidade. Quer dizer, a relação do Imagine Rio, mesmo com toda essa deficiência de representação integral da cidade, mas a representação dela sobre o centro do Rio é muito relevante historicamente. E o centro do Rio hoje está num momento absolutamente crítico, que precisa, né, sair desse momento da pandemia para um momento, né, de revitalização, né, e que, em grande parte, passa por questões, né, de pertencimento, quer dizer, e não só da população carioca, mas também, né, desse turismo culto que você mencionou, porque, né, Biblioteca Nacional, todos, né, o próprio IFIX, né, toda essa condição específica do centro do Rio é muito relevante. Então, assim, eu almejo ver, por exemplo, uma condição em que a gente faria um museu de rua, o clássico museu de rua de São Paulo, do Júlio Abbe, enfim, aquela questão, né, de painéis impressos, posicionados com imagens, iconografia, onde você pode, né, ter uma experiência analógica, né, semelhante à nossa experiência virtual no Imagine Rio, nas praças ou em locais no centro da cidade, e onde você pudesse interagir com uma versão, né, móvel nossa, mais eficiente nos celulares, onde eu pudesse, naquele momento, coletar informações, visualizar, ou eu pudesse ficar na Avenida Brasil, né, no engarrafamento, né, olhando a paisagem histórica, né, enquanto eu passo 2 horas, em vez de estar no TikTok vendo alguma coisa menos relevante, eu poderia estar compreendendo que quando eu passo pelas docas, pelo Valongo, né, o meu ônibus está em cima da água, né, quer dizer, tem um ponto ali próximo às docas, cujo parada dos navios, o ponto parada dos navios, né? Quer dizer, as pessoas, né, param ali e você só vai compreender isso quando você vê, né, os navios na frente das docas ali, né, olhando, né, na plataforma no engarrafamento. Então, além disso, né, além dessas experiências, né, talvez a gente pudesse ter o VLT coberto, né, com essa representação do Imagine Rio, né, composição inteira trafegando pelo centro do Rio, fazendo publicidade da plataforma, em vez de estar fazendo publicidade da Coca-Cola ou não sei quem. Quer dizer, é uma ambição, né? Mas eu acho que, assim, são somas de questões que talvez a gente possa, né, trabalhar. Mas eu acho que serão frutos de várias colaborações, várias interações, né? Não, só. Então, agora a parte da pergunta da Álida para o público. Quem quiser se candidatar, temos 5 minutos finais aqui do evento. Bom, boa noite. Primeiramente, eu quero parabenizar aqui meus colegas do IMS, que fizeram um trabalho lindo e organizaram esse seminário aí com vocês hoje, que foi um prazer aqui participar. Eu sou pesquisadora aqui e sou editora e pesquisadora da Brasiliana Fotográfica, que é um projeto que conversa muito, né, com o Imagine Rio. E achei muito legal participar desses papos todos, realmente. Agora, 2 ideias, então, relativas ao turismo, Sérgio, que você falou essas coisas. Também, quem sabe, não poderia ter alguns guias, pessoas mesmo, que uma vez por mês fizessem um passeio pela cidade, baseado no Imagine Rio, uma coisa menos virtual, entendeu? Uma coisa que envolva alguém, porque eu sei que existem esses passeios pelo Rio de Janeiro. Eu já fiz alguns há um tempo atrás, não sei se ainda existe, mas enfim, que sejam, existe, né? Pois é, que eu acho super bacana e ser vinculado, né, nessa ideia de ligar isso à recuperação turística. Isso é uma coisa. Outra, eu já falei com o Martin, com o Sérgio, isso. Talvez eu seja injusta, porque há algum tempo eu não entro no Imagine Rio, mas eu ainda acho um pouco complicado para usar. Eu acho que tem que ser mais... estou falando como... Para mim não é complicado, tá, gente? Porque eu sou pesquisadora, eu trabalho com isso há, sei lá, 40 anos. Então, quando eu quero achar uma coisa, eu vou achar e blá, blá, blá. Eu estou falando do usuário eventual. Eu acho que... Desculpa, é isso, tá? É ser mais amigável, ser uma coisa mais... Não sei se... É o que eu digo, Martin, talvez eu esteja sendo injusta, porque vocês podem já ter feito isso e eu não entro há algum tempo. Mas talvez ter
É muito mais fácil agora. Então, desculpa, só vou parabenizar, realmente é um projeto lindo, eu gosto demais e parabéns 1000 vezes para vocês todos, viu? Obrigado. Só fazer você falou dos tours, por exemplo, tem representantes aqui do Rio Antigo que organizam exatamente isso, então são parceiros já potenciais aqui. Gente, boa noite. Eu queria parabenizar as mesas redondas, as apresentações individuais, dar um pouco da minha experiência individual também, porque eu não sou do Rio, sou de Minas. E nesse pouco tempo, assim, um pouco depois de eu me inscrever aqui, eu entrei na plataforma e conheci muito mais em pouco tempo sobre o Rio de Janeiro, sobre a história do Rio. E eu acho que a minha contribuição seria muito no sentido das narrativas dentro da plataforma, de explorar um pouco mais tanto as perspectivas do patrimônio material, mas não no sentido da construção em si, mas no sentido dos detalhes, das texturas, tudo muito mais. Eu acho interessante focar bastante nas sensações, né, numa próxima atualização. Como também no patrimônio imaterial do Rio, que é muito rico e que é muito importante na formação do espaço urbano também. Então, por exemplo, na hemeroteca, existe material relacionado ao patrimônio sonoro, a outros tipos de patrimônio que não a edificação em si, que eu acho que pode chamar a atenção do público no geral. Conhecer um pouco mais e se apropriar um pouco mais do Rio através das múltiplas sensações, não só da sensação visual. Eu acho que é isso. Obrigado. Vamos ver aqui. Boa noite. Eu sou Regiane, professora do Departamento de Biologia da PUC aqui, vizinha, né? E gostaria de parabenizar a toda a equipe, a Moreira Salles, porque realmente foi uma experiência maravilhosa estar aqui com tantas pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? E num projeto tão potente, né? A gente viu ao longo do dia aí tanto a vertente da pesquisa quanto a vertente do ensino e extensão, né, que esse projeto tem. Eu gostaria, então, de sugerir, na qualidade de bióloga que sou, né, vocês falaram aí, numa das mesas tinha planta, e eu gostaria de chamar as plantas para dentro desse Imagine Rio, porque a gente está falando de paisagem, e nós lá no departamento, eu e Gabriel, trabalhamos com a parte da transformação da paisagem na dimensão da biodiversidade, né? E acho que tem uma possibilidade imensa da gente interpretar essas iconografias, essas fotografias, de como a vegetação do Rio também foi se transformando, né? A riqueza das espécies que a gente encontra ainda hoje em alguns locais, então espécies que são endêmicas, espécies de importância na construção da cidade. Tem uma potencialidade imensa e eu gostaria de colocar o Departamento de Biologia da PUC à disposição de vocês. Por favor, entre em contato com a gente. Muito obrigado. Obrigado. Bom, gente, já encerrei, tá? Já temos 3 inscritos aqui e vai ser isso. Bom, falar bem rapidamente para dar espaço para os outros colegas. São 3 sugestões. Uma é bem prática. Eu nunca usei muito o Imagine Rio no celular, mas eu acho que quando você abre, ele não pega a sua posição do GPS. Né? Não tenho certeza. Culpa dele. Então, é um ponto que eu acho que é essencial. A função já existiu, Tá. ele esqueceu de colocar. Então, na versão 5.0, então. É essencial. A pessoa se situar na hora que ela abre o celular, igual ela abre o Google Maps, ela abrir e ter acesso a todo o material do entorno dela. Uma outra questão foi que certamente várias cidades do mundo devem ter isso. Eu particularmente vi na cidade de Dresden, na Alemanha, quando estive no Congresso de Cartografia alguns anos atrás. Eles escolheram alguns pontos da cidade, que foi muito retratada por pintores barroco, onde eles
as principais pinturas, aqui a gente tem algumas do Debré, por exemplo, que são iconografia que todo mundo conhece. Instalar fisicamente, e é isso a Prefeitura, o Instituto do Patrimônio da Humanidade, o Arquivo Geral certamente teria que participar disso, mas instalar fisicamente alguns pontos no terreno onde a pessoa conseguisse, situada num círculo no chão, ela conseguisse olhar do mesmo ponto de vista que o artista teve. Vocês têm isso, né? São esses pontinhos que estão aí na tela, é o ponto de onde você tem um cone de visão. Através de um quadro, como que é aquilo hoje e como que era no retrato feito pelo artista. Eu vi isso em Dresden, com certeza outras cidades do mundo devem ter isso. E uma terceira sugestão, isso que é o legal da gente ter, como eu falei mais cedo, pessoas de várias áreas aqui, tem engenheiro, tem matemático, e é bom que cada um pode ficar confortável para fazer a colaboração na sua área. Trabalhar com recursos de realidade aumentada. Não tenho ideia de como fazer isso, mas aí os engenheiros vão resolver. Mas eu já vi várias experiências e dá para fazer isso. Você conseguir com o seu celular, você de um determinado ponto e com as mais de 4.000 imagens que você tem, você conseguir posicionar o celular e ver a imagem há 200 anos atrás. Obrigado. A seguir, Boa tarde. Como todos já falaram, parabéns pelo evento, sensacional. Eu sou Maria Amélia, eu sou representante do Biomemórias. Eu ia falar um pouco sobre essa questão do versão mobile, que eu acho que é super importante, principalmente se a gente quiser chegar nos jovens, já estou até me quiser chegar nos jovens. E uma coisa também que me veio na cabeça é game. Eu sei que é pensar um pouco, talvez no longo prazo, mas eu acho que seria sensacional se a gente conseguisse transformar o Imagineer num jogo interativo para que você pudesse navegar. Enfim. Posso só falar e mencionar o Desafio Carioca, não sei quem conhece, um jogo de tabuleiro maravilhoso, né, que poderia talvez ser inspirador para a gamificação. Eu acho que para jovem seria assim matador. E parabéns aí para todo mundo. Vamos falar. Obrigado. Lembrando também que acesso móvel não é só uma questão de idade, mas também é o jeito que, não sei agora a porcentagem da população, 40% da população acessa a internet, né? Não. 40% do nosso acesso são em celular, mas assim, é uma porcentagem muito expressiva da população, o único acesso à internet é pelo celular, então transcende mais até do que a questão etária. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Leone Gabriel, jornalista e apresentador no canal Futura. E como jornalista de educação, Imagineer Reels é assim sensacional, principalmente para aquele jornalista que produz reportagens sobre fatos históricos. Então, deixo como sugestão também esse estreitamento de laços, né, com a imprensa educativa, com a imprensa que produz reportagens sobre fatos históricos. Eu mesmo troquei muito aqui com os nossos amigos que têm esses acervos. E, assim, sensacional poder ilustrar as nossas reportagens, a nossa produção de conteúdo para o grande público, né? Ter acesso a esse material, né? Então, aquele jornalismo que é um pouco mais aprofundado e que traz reflexões sobre efemérides, enfim, da nossa sociedade, acho legal isso chegar de uma maneira mais estreita, né? Vamos estreitar esses laços, então. Parabéns pelo projeto. Por favor, entre em contato com a gente. Muito obrigado. Aguardamos a matéria aqui sobre o seminário. Problema nenhum. Bom, salvo últimos comentários da mesa, acho que a gente pode caminhar para o encerramento. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado a todos que estiveram aqui hoje. Se mudem para o Rio, principalmente na final. E acessem Imagine Rio, nosso fórum, nossas redes, e fiquem ligados aí nas próximas versões. Muito obrigado.